Bem-vindos, sextou aí mais uma videoaula. Estaremos na videoaula de hoje, finalizando aí o nosso capítulo 16, capítulo esse que trabalhou muito a temática da introdução à química, né, que vocês vão aprofundar em séries posteriores à série do sexto ano. Então, turma, nós vimos aí neste capítulo o que era um átomo, vimos substâncias, vimos que essas substâncias podem ser misturadas, dando origem então às misturas. Vimos aí processos que podem separar essas misturas para que a gente possa ali identificar quais substâncias foram utilizadas no processo. Vimos que essas misturas podem ser classificadas como homogêneas ou monofásicas e heterogêneas, que podem ser bifásicas, trifásicas, dependendo de quantas fases podem ser observadas nesse tipo de mistura. Então, para finalizarmos o nosso capítulo 16, faremos agora a correção das questões que estão nas páginas 291, 292 e 293 da seção aí do nosso livro Ciência Prática. Então, turma, vocês que possuem o livro, pega o livro para fazer o acompanhamento da aula com o recurso do livro. Para vocês que não possuem o recurso do livro, como eu já falei em diversas aulas anteriores, pausa o vídeo, copie as questões para que vocês possam ter aí material para estudo. Então, vamos começar aí a correção das nossas questões. Então, turma, na nossa primeira questão, ela diz o seguinte: adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, nós teremos aí um sistema homogêneo monofásico, homogêneo bifásico, heterogêneo monofásico, heterogêneo bifásico ou heterogêneo trifásico. Olha só, turma. Primeira coisa, se o sistema é homogêneo, ele automaticamente é monofásico. Não temos como ter um sistema homogêneo, ele sendo homogêneo bifásico ou homogêneo trifásico. Isso é característica de sistemas heterogêneos. Então, item B a gente já pode descartar. Então, esse item aqui, ó, a gente já pode descartá-lo, item B. Não existe sistema homogêneo bifásico. Se ele é homogêneo, ele já é monofásico, ok? Heterogêneo monofásico também não existe. A gente já pode aí eliminar o nosso item C também, porque o sistema heterogêneo ele vai ser no mínimo bifásico. Não tem como um sistema heterogêneo ser classificado como heterogêneo monofásico, porque monofásico é sinônimo de homogêneo. Então, aqui no item A, nós temos aí praticamente a mesma resposta. Homogêneo e monofásico são sinônimos. Então, item A a gente também já poderia descartar. Então, teremos aí um sistema heterogêneo bifásico, ou seja, um sistema heterogêneo com duas fases, onde a gente consegue ali, observar duas fases, ou seja, duas características, digamos assim, nesse sistema. Por exemplo, a água e o óleo seria um sistema heterogêneo bifásico. Ou ele vai ser heterogêneo trifásico. Então, vamos aqui raciocinar um pouquinho. Vamos ler novamente o enunciado. Então, nós temos aí uma mistura formada por água, sal de cozinha, areia e açúcar. Então, vamos pensar, turma. O sal de cozinha e o açúcar, eles são solúveis em água. Então, a água vai conseguir aí dissolver esse sal e esse açúcar. Então, eles formariam um sistema homogêneo. Água, sal e açúcar, certo? Se não houver excesso de sal e açúcar, é sistema homogêneo. A areia, a água não consegue dissolver. Então, seria aí, por essa característica, um sistema heterogêneo, porque nós veríamos a água e a areia.
Porém, nós não veríamos o sal e o açúcar que foi dissolvido aí nessa água. Então, turma, nós teremos aí, como resposta, o item D. Nós teremos um sistema heterogêneo, por ter mais de uma fase, e ele vai ser bifásico. Uma fase formada pela água e a outra fase formada pela areia. Lembrando que o sal de cozinha e o açúcar, juntamente com a água, estarão formando aí uma mistura homogênea. Ah, professor, mas por que então que o item correto é o item D, heterogêneo? Porque a água não dissolve a areia. Então, nós teremos aí duas fases. A primeira fase formada pela areia no fundo do recipiente e a segunda fase tendo aí a água, o sal de cozinha e o açúcar que foram dissolvidos por ela. Então, item correto, item D. Já aí a nossa segunda questão diz o seguinte: considerando-se a completa ausência de poluição entre os materiais citados a seguir, a substância pura seria... Então, turma, já sabemos aí que o ar é uma mistura de gases. Então, ele já não pode ser classificado como substância pura. A cinza, assim como a terra, também não poderiam ser classificados como substâncias puras, porque elas também estariam aí caracterizadas como misturas. Então, aí no caso, teríamos a água e a madeira. Nós sabemos aí que na composição da madeira, nós teremos aí substâncias diversas envolvidas. E quem realmente prestou atenção nas nossas videoaulas sobre o capítulo 16, eu frisei bem que quando a água está no estado puro, que ela contém somente H2O, dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, ela seria classificada como substância pura. Ela seria uma substância composta e pura. Então, o nosso item correto aí é o nosso item B. Já na nossa terceira questão diz o seguinte: o ciclo da água na natureza, relativo à formação de nuvens seguidas de precipitação, ou seja, de chuva, né? A precipitação da água na forma de chuva, pode ser comparado em termos das mudanças de estados físicos que ocorrem e do processo de purificação envolvido. Nós poderíamos aí atrelar a esse ciclo da água que tipo aí de operação realizada em laboratório: sublimação, filtração, decantação, dissolução ou destilação. E aí nós falamos bem, frisamos bem aí esse processo. Então, turma, se a água evapora e depois ela condensa, se a água vai para o estado de vapor e volta para o seu estado líquido, isso é característica da destilação. Nós falamos muito sobre esse processo de separação, tanto nas misturas homogêneas como em algumas situações de separação de misturas heterogêneas. Então, o ciclo da água se assemelha muito ao processo chamado destilação, pois nesse processo nós sabemos que o líquido ele sofre um aquecimento, esse líquido evapora e logo em seguida ele é condensado, então ele volta para o estado líquido. Nossa quarta questão fala o seguinte: partindo da água do mar, o processo mais aconselhável para se obter água pura seria centrifugação, filtração comum, decantação, destilação ou filtração a vácuo. Então, pela questão anterior, a gente já pode aí facilmente responder essa nossa quarta questão. A água do mar é uma mistura homogênea. Água e sal de cozinha ali dissolvido a ela. Se eu quero obter a água pura, então o processo mais indicado seria a destilação. Essa água seria aquecida, ela evaporaria e dessa forma, por meio da evaporação, ela se separaria do sal, que seria a parte sólida da nossa mistura. Se eu quero obter a água pura, logo em seguida eu teria que submeter aí essa água que evaporou a uma temperatura mais baixa e ela se condensaria, voltando aí a ser
água no estado líquido, só que agora separada do sal, né? Então, o processo aí, novamente, destilação. Nossa quinta questão fala o seguinte: uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e arroz é qual das sequências? Filtrar, aproximar um ímã, adicionar água e destilar, adicionar água e destilar, aproximar um ímã, adicionar água, filtrar e destilar. No nosso item D, destilar, adicionar água, aproximar um ímã, ou será o nosso item E, impossível separar essa nossa mistura? Então, vamos analisar o seguinte, temos aí ferro envolvido. Então, nós já sabemos que vamos ter que fazer aí uma separação magnética, certo? E os itens que envolvem essa situação de utilizar o ímã são o item A, o item C e o item D. Então, aqui a gente já poderia eliminar item B, adicionar água e destilar não separaria o ferro, e o item E, porque essa mistura não é impossível de ser separada, ela pode ser separada sim. Então, vamos lá, se eu quero separar o ferro, eu vou filtrar. Será que filtrar seria uma forma adequada? Não, então, num primeiro momento, nós deveríamos aí aproximar o ímã para separar o ferro, ok? Sal de cozinha, como é que a gente separaria aí esse sal de cozinha? Nós teríamos aí que adicionar a água. A água iria dissolver esse sal de cozinha. Posterior a isso, o que nós teríamos que fazer? Já que ali na mistura ficou o arroz junto com a água que dissolveu o sal, nós deveríamos filtrar para separar o arroz da água que dissolveu esse sal. E por último, teremos que fazer aí a destilação para separar a água do sal de cozinha. Então, o nosso item correto é o item C. Nossa sexta questão já fala o seguinte: são preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, descritas da seguinte maneira. Então, olha só, turma, se são 3 misturas binárias, essas misturas são o quê? Homogêneas ou heterogêneas? 3 misturas binárias. Então, deixo aí a sementinha da dúvida na cabeça de vocês, mas vamos dar continuidade. Então, a primeira mistura é heterogênea, formada por um sólido e um líquido. A segunda mistura é heterogênea, formada por 2 líquidos. A terceira mistura é homogênea, formada por um sólido e por um líquido. Quando a gente fala em misturas binárias, né, nós temos aí 2 substâncias envolvidas nessas misturas, tá certo? Então, vamos dar aí continuidade. Os processos de separação que melhor permitem recuperar as substâncias originais são respectivamente, e aí tomar muito cuidado com esse respectivamente, é na mesma ordem. Então, para separar essa primeira mistura, qual seria aí o nosso método mais indicado? Seria filtração, como mostra aqui, seria decantação, seria destilação simples. E no item D, novamente, temos aí como primeiro processo indicado para separar a mistura 1, a decantação novamente. E aí, turma, o que é que vocês me dizem? Qual seria aí o processo mais indicado? Mistura heterogênea formada por um sólido e por um líquido. Pelo que nós vimos lá na quinta questão, nós estamos falando de filtração. Como no caso lá do arroz com a água salgada, né? Nós filtramos. Então, o processo mais indicado para a separação de misturas heterogêneas envolvendo um sólido e um líquido é filtrar esse líquido para separá-lo da parte sólida. E aí já ficou fácil, né, turma? Nós já sabemos, então, que para separar a segunda mistura heterogênea formada por 2 líquidos, decantação, esses 2 líquidos poderiam ser, por exemplo, água e óleo. E para separar a mistura homogênea formada por um sólido e um líquido, nesse caso aí nós teríamos que ter destilação simples. Então, nosso item correto é o nosso item A.
A nossa sétima questão, turma, ela já foi abordada no nosso TD de número 13. Mas vamos comentá-la da mesma forma, tá certo? Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação da cachaça. Lembrando que isso não é bebida indicada para menores de idade. Elas provocam dependência, causam danos aos nossos organismos. Então, não é aconselhado o uso e a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, continuando. A fabricação da cachaça é feita destilando-se o caldo fermentado no alambique, como vocês estão percebendo aí na nossa imagem. O que é que nós iremos fazer? Relacione as partes de um alambique, que estão sendo representadas na figura 1, essa figura aqui, com as peças que constituem um aparelho de destilação simples, que é a nossa figura 2, que estão representadas abaixo. Então, de acordo com os números, né, como é que a gente pode relacionar, certo? O que 1, 2, 3 e 4, respectivamente, vão estar representando aqui na nossa imagem, certo? No nosso aparelho aí que é utilizado para realizar a destilação simples em laboratório. Então, olha só, turma. Vamos nós. A fornalha, certo? Que é isso aqui, ó. Ela vai estar se relacionando com o que, galera? Com o becker, com o balão de fundo redondo, o becker, o balão de fundo redondo, o bico de Bunsen ou condensador. Então, vamos lá. A fornalha, ela estaria se relacionando aqui com o bico de Bunsen, né? São as chamas. O tacho de aquecimento já seria o que, turma? O que nós podemos aí relacionar? Seria o nosso balão de fundo redondo. A serpentina de resfriamento, certo? Está sendo aqui representado pelo número 3, seria o que? O nosso condensador. Né? O líquido que estaria evaporando nessa serpentina de resfriamento, a água condensaria porque estaria numa temperatura menor. E o nosso recipiente coletor seria então o que? O nosso becker. Então, a sequência correta é 4, 2, 1 e 3, que corresponde aí ao nosso item E. Nossa oitava questão fala o seguinte: uma mistura é constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. A melhor sequência experimental para separar essa mistura em seus constituintes puros é: item A, destilação do óleo, filtração da areia, dissolução do sal e do açúcar em água. Item B, dissolução do açúcar e do sal em água, filtração da areia, decantação do óleo e recristalização fracionada da fase aquosa. Item C, filtração, dissolução do açúcar e do sal em água, decantação do óleo e destilação da fase aquosa. Destilação do óleo, dissolução do sal e do açúcar em água e separação da areia por filtração. Ou item E, filtração do óleo e simples catação dos componentes da fase sólida. E aí, turma, o que é que vocês acham? Então, vamos aí por partes. Então, se eu quero separar essas substâncias nos seus estados puros, então, devemos aí primeiro, né, separar o açúcar e o sal. E para que isso seja feito, a gente teria aí que dissolver, né, o sal e o açúcar. Posteriormente a isso, nós precisaremos filtrar a areia. Após essa filtração, realizaremos a decantação do óleo, já que água e óleo não se misturam. E para finalizar, faremos a recristalização fracionada da fase aquosa. Então, o nosso item correto é o nosso item B.
muita informação, né, turma? Mas com mais calma, vocês vão analisando, vão revendo, relendo aí as páginas do livro, que vocês conseguem, com certeza, compreender de uma forma mais clara. Na videoaula, como nós temos tempo para a duração dessa videoaula, realmente a gente tinha que dar uma acelerada. Então, vamos para a nossa 9ª questão. Então, turma, vamos aí dar continuidade aí. 9ª questão diz o seguinte: relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo de separação mais adequado para cada item da coluna 1. Então, vamos lá. Limalha de ferro na areia. Então, turma, limalha de ferro, nós já sabemos aí que vai envolver separação magnética. Então, nosso item A é separação magnética. O nosso item B, separar o ouro no barro e na areia. Nós falamos aí nas nossas aulas sobre aí um processo chamado levigação, que é muito parecido com a ventilação. Só que no caso da levigação, eles utilizam a força da correnteza da água. Então, nosso item B seria levigação. Amendoim torrado e suas cascas. Aí, turma, seria ventilação. Como o amendoim é mais pesado, as cascas são mais leves, a gente utilizaria a separação por meio da ação do vento, portanto, ventilação. Separar aí o cascalho da areia. Então, aí seria uma forma de peneirar. E aí, como não tem peneiração, mas quem prestou atenção na nossa videoaula viu que esse processo é chamado de tamização. Pó de café na água, aí é muito simples, filtração. E água com areia, sobrou somente aí a nossa decantação. Então, turma, a sequência correta seria E, F, A, C, D e B. Mas aí, vocês observando aí maravilhosamente as ligações, as relações que eu realizei, fica fácil de entender. Vamos agora para a nossa 10ª questão. Que diz o seguinte: quando preparamos o nosso cafezinho de cada dia, costumamos realizar 2 tipos principais de separação de mistura, que são decantação e filtração, filtração e sedimentação, filtração e sifonação, decantação e extração, ou extração e filtração. E aí, turma? Quando a gente prepara aquele cafezinho, quais são os 2 processos envolvidos aí na elaboração, na preparação daquele cafezinho gostoso da tarde? Então, nós sabemos que o café ele é uma semente. Então, se ele é uma semente, a gente extrai essa semente do seu pé. Então, já temos aí a possível resposta. Ele é extraído e depois que ele é moído, feito todo aquele processo, quando a gente está lá finalizando a preparação daquele nosso café, nós realizamos a filtração de acordo com o que nós vimos aí na nossa 9ª questão. Então, item correto é o nosso item E. Até lá no livro, na página que fala sobre esse procedimento, tem lá exatamente a imagem de uma pessoa realizando aí essa extração da semente do café. E para finalizarmos, estamos aí na 11ª questão, que diz o seguinte: nas seguintes misturas, areia e água, álcool, que é conhecido também como etanol, e água, sal de cozinha, que é o NaCl, e água. Nesse caso, uma mistura homogênea, ou seja, não tem precipitação. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em um funil com papel e, em seguida, o líquido resultante, que foi filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. E aí agora vamos para a pergunta.
Qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo? Então, turma, muito fácil. Mistura 1 deixou o resíduo e esse resíduo foi a areia. Como a areia é sólida e não foi dissolvida pela água, então o filtro acabou retendo esta areia. Então, turma, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Finalizamos com esta correção dessas 11 questões o nosso capítulo 16. Aconselho-vos, nossa, né, que português bendito, aconselho-vos a já dar uma olhada no capítulo 17. Aqueles que não possuem o livro, aguardem a nossa próxima videoaula, porque nela nós já daremos aí início ao nosso capítulo 17 do nosso livro de ciências. Um forte abraço, beijo na família, até a nossa próxima videoaula.